Nunca vimos tantas manchetes à matéria ao longo de apenas uma semana, apontando um cenário tão sombrio para a economia brasileira. Equipe econômica abandona metas, diz o Estado de São Paulo. Risco Brasil sobe 25% em um mês e é o maior em um ano, continua mais adiante. Alimentos voltam a subir, dólar disparam e atropela BC, diz o Correio Brasiliense de hoje. Brasileiros empurram 2013 com a barriga, dizia o Globo ontem. O fato é que, lamentavelmente, uma percepção geral, tanto de especialistas quanto dos eleitores, de que o governo Dilma perdeu as rédeas da economia. É sintomático quando, diante de um grave quadro como é que vivemos, autoridades do governo tentam minimizar a queda da popularidade da presidente Dilma. Não consegue entender que os problemas do Brasil não se resumem às críticas da oposição e dos pessimistas de plantão. Aliás, há mais de um ano estamos, senhor presidente, através dessa tribuna, alertando o governo desse problema e desse caos econômico que estamos à beira. A equipe econômica precisa cair na real e analisar com a devida atenção as razões que levaram a Standard & Poor's a rever a nota do Brasil. Talvez entendam que a forma como a economia está sendo conduzida levará o país a jogar por terra o esforço de 2 décadas no sentido da estabilização. A agência justificou o rebaixamento diante do crescimento fraco do país, do investimento declinante do setor privado e da deterioração da política fiscal do governo. É exatamente esse aspecto que nos preocupa mais. Como um brasileiro que, mesmo em campo político oposto, não torce pelo fracasso do governo Dilma. Se a presidente fracassar, será o fracasso do Brasil. Mas será que a equipe econômica e a própria presidente têm consciência de que estão no rumo errado? Ou pensam que apenas alguns ajustes poderão salvar o governo de um fiasco? O quadro negativo da economia não é momentâneo, tampouco pode se justificar por cenários externos. O Brasil foi conduzido à situação atual por uma sucessão de erros de natureza macroeconômicas. O maior de todos foi acreditar nesse mito do Estado forte, que interfere nos setores produtivos de forma arbitrária, sem lógica, quebra regras contratuais e assusta os investidores. Gasta a rodo criando novos ministérios e secretarias. E parece acreditar que ninguém está vendo a queda acentuada das condições de estabilidade e do poder aquisitivo. A gigantesca máquina pública fez encolher o superávit primário de 4,33% do PIB no primeiro quadrimestre de 2012 para 2,7% do mesmo período de 2013. Senador Ciro, Vossa Excelência permite uma interrupção breve para anunciar a presença nas nossas galerias dos alunos do ensino fundamental da Escola Classe da 314 Sul, Asa Sul, aqui em Brasília, Distrito Federal. Sejam bem-vindos à nossa sessão. Que sejam muito bem-vindos. Em um ano, presidente, perdemos mais da metade do superávit. Senador Lindenberg, nesse ritmo, em mais 1 ou 2 anos, já não teremos a economia necessária para o pagamento de juros da dívida pública. O déficit externo, por sua vez, passou de 17,4 bilhões para 33 bilhões de dólares. Senador Álvaro Dias, a balança comercial está negativa em mais de 5 bilhões de dólares. Há grande probabilidade de um aumento substancial da dívida do governo e da erosão da estabilidade. Já ficou claro para o mundo que a elevação substancial do crédito por parte dos bancos públicos para estimular a demanda doméstica poderá apresentar problemas de qualidade e liquidez. O BNDES terá uma conta salgada pela frente, que contribuirá para provável desequilíbrio fiscal nos próximos anos. Em 2009, 44 bilhões de reais em empréstimos do BNDES
eram passíveis de receber subsídios do Tesouro. Em 2013, esse valor saldou 7 vezes e é de 320 bilhões. O quadro que constatamos hoje, senhor presidente, em que a credibilidade do Brasil se perde, é o resultado de sucessivas manobras contábeis para tentar esconder o excessivo gasto público. A verdade é que o governo está passando um cheque sem fundo, que vai cair nas mãos do sucessor da presidente Dilma. Nesse ritmo, será preciso refazer todo o percurso em direção à estabilidade econômica, há muito abandonada pelo governo. Vejam, senhoras e senhores senadores, a que ponto chegamos. A caderneta de poupança pode voltar a render 0,5% ao mês mais TR. A partir de agosto, quando, segundo as expectativas, a taxa de juros deve chegar a 9% ao ano. Estamos próximos à inflação de 2 dígitos. O governo não consegue perceber o que a dona de casa, o que a dona de casa e o contribuinte já viram há muito tempo. O salário perdeu o poder de compra e ameaça, sobretudo, os milhares de brasileiros que migraram para as classes médias. Tudo está subindo. O preço da mensalidade escolar, dos planos de saúde, o transporte e a compra do mês. Não é por acaso que o aumento do consumo das famílias no primeiro trimestre foi inexpressivo em relação ao último trimestre de 2012. Será que o governo pensa que a dona de casa, que vai toda semana fazer as suas compras no supermercado com a mesma lista, e ela vê que mês a mês o seu poder de compra está sendo reduzido e cada vez ela leva um produto a menos para casa? Entre os pequenos empresários, o crédito está mais caro e a demanda mais fraca, o que reduz investimentos e contratações. As políticas de incentivos fiscais ao consumo estão esgotadas. Tanto as empresas quanto as famílias colocaram o pé no freio. Só há uma maneira de reverter esse quadro. O Brasil precisa de um choque de gestão, com metas fiscais e marcos regulatórios estáveis. Senhor presidente, como partido de oposição, torço para que a presidente Dilma perca as eleições, mas pela vontade dos brasileiros e não pelo caos econômico. Muito obrigado.